A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Fazia um tempinho que eu não gravava vídeo aqui pro canal. Eu estava muito ocupada aqui com a limpeza da casa, depois das enchentes, ficou muita coisa pra gente organizar, pra gente limpar. Então eu fiquei muito envolvida, muito absorvida pelo trabalho. E o que é natural, né? A gente tem que organizar as coisas. A gente tem que limpar, a gente tem que arrumar. E aí eu fiquei pensando, né? Todos os dias, quando acabava o trabalho, muito cansada, eu pensava, vou ali meditar na palavra, vou gravar um vídeo. Aí no final, acabava não conseguindo, devido ao cansaço. Aí consegui também ficar ruim da minha coluna. E aí fiquei todo esse tempo sem gravar. Mas agora eu gostaria de gravar um vídeo pra gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. E porque é bom, né? E todos esses dias que eu fiquei assim, aqui absorvida pelo trabalho, eu ficava pensando, né? Como é fácil a gente se envolver com as coisas dessa vida, com as coisas do dia a dia, o que não é pecado, o que é natural, né? Mas é muito fácil a gente se envolver e acaba que não sobra tempo pra gente louvar, pra gente meditar na Bíblia, pra gente ver o que Deus fala através da palavra. É muito fácil a gente se envolver somente com as coisas do nosso dia a dia. E Deus falou comigo nesses dias. Toda vez que eu ia procurar uma mensagem do Senhor, Ele sempre usava alguém para falar. Que a nossa carne às vezes não tem, às vezes não, geralmente ela não tem vontade de ler a Bíblia, ela não tem vontade de orar, né? A nossa carne não tem. E uma dessas pessoas que trouxe uma mensagem, ficou no meu coração uma palavra que ela falou, era uma irmã. Ela falou assim, ó, quando a gente não tem vontade, é porque a nossa carne está mais fortalecida do que o nosso espírito. Porque não é normal. O normal é a gente ter vontade de orar, e a gente ter vontade de ler a Bíblia, e tirar um tempo ali adorando a Deus, na presença de Deus. Esse é o normal, quando o nosso espiritual está fortalecido em Deus. E aí todos esses dias que eu fiquei, eu observei que eu não tinha vontade. Eu não tinha vontade, gente. E aí eu pensei, pô, tô enfraquecendo. Parece que o Espírito Santo sempre usava alguém para falar para mim a mesma coisa, para a gente ter cuidado com a fraqueza espiritual. Então, queridos, voltando então, a vida aqui é muito boa, porque foi Deus que nos deu. Ele nos deu essa vida para a gente viver, e tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito. Então, a gente sabe, né? A gente gosta de passear com a nossa família. A gente gosta de acompanhar os nossos filhos. Quem tem filho pequeno ainda, acompanhar o crescimento dos filhos. Coisa boa, né? Ver os filhos crescendo, ver os seus netinhos, depois ver os seus bisnetos. Tudo que Deus fez aqui é perfeito. Mas a gente não pode esquecer que a gente não vai ficar para sempre aqui. Então a gente tem que pensar também na nossa mansão celestial, no que Deus tem preparado para nós. E para que a gente possa chegar lá e alcançar o objetivo de Deus para nós, e que também deve ser o nosso objetivo, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, porque senão a gente fica só no natural. Esses dias que eu passei foram, acho que 15 dias mais ou menos, e aí só envolvida com as coisas assim. A minha oração era: Senhor, obrigado por este dia,
Senhor, me guarda, me protege, me livra de todo mal, guarda minha família. Amém. Não chegava 5 minutos. Gente, eu não tenho vergonha de falar porque é verdade. Então, isso que não sirva de exemplo para ninguém, porque é um péssimo exemplo. Então, a minha oração era assim, às vezes em pensamento, me acordava de madrugada e pensava em Deus, fiquei todos esses dias assim. E eu me sinto, assim, como é que eu vou dizer, até em pecado, por conta de ter sido tão absorvida pelas coisas que eu estava envolvida, pelo trabalho. Mas a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã, meus amados irmãos. E agora, dia 7 de julho, vai fazer um ano que eu saí do ministério ao qual eu congreguei durante 19 anos, e lá eu era muito envolvida no trabalho, estava sempre trabalhando, sempre tinha uma coisa para fazer. Então agora, a única coisa que eu estava fazendo durante todo esse tempo era gravando os vídeos aqui para o canal. Então eu meditava na palavra e trazia aqui os vídeos para o canal. De vez em quando alguém me chamava para pregar nos ministérios que eu estou visitando. Estou só como visitante, já visitei vários ministérios, várias igrejas aqui na minha cidade, mas ainda não me decidi por nenhuma. Em todas onde a gente chegou, a gente foi muito bem tratado. Pessoas maravilhosas, pastores maravilhosos, mulheres de oração, dirigente de círculo de oração, missionárias, pastoras maravilhosas, todos nos trataram com muito carinho. Mas a gente ainda não se decidiu, gente. E eu quero me decidir, eu peço para Deus que eu quero me decidir para congregar, porque a gente está desigrejado faz um ano. Essa é a minha situação, do meu marido. E aí alguém pode dizer assim, mas quem é ela para vir pregar para nós na internet? Olha a situação dela, quem é ela? Ela não tem exemplo. Gente, eu quero te dizer uma coisa, não julgue ninguém. A gente não sabe às vezes os motivos da pessoa, a gente não conhece a história toda. Então não julgue as pessoas, não julgue. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me chamou para falar da sua palavra. Então ele me chamou. E eu conheço a Bíblia, eu conheço os princípios bíblicos, né? Eu conheço os preceitos da palavra de Deus, e todos esses eu tenho cumprido na medida do possível, né? Apesar da gente estar fora do corpo, porque não estamos congregando em nenhum ministério, mas nós estamos em paz com Deus, nós estamos em obediência aos ensinos da palavra de Deus, em parte, né? Em parte, porque o fato de não estar congregando não é uma situação muito boa. Mas eu acredito que Deus vai nos dar uma solução. E todos foram muito amáveis com a gente. Todas as igrejas, ministérios, pastores, liderança, muito amáveis. Eu amo todos, gostei de todos. Fica até difícil de escolher uma, porque todos foram muito bons com a gente. Mas eu não sou muito de falar de mim, né? Quem me acompanha aqui neste canal sabe que é muito difícil falar de mim. E sempre quando eu venho gravar um vídeo é porque eu tenho uma experiência para contar. E eu tenho hoje uma experiência para contar para vocês. Então eu quero que vocês fiquem aí, tá bom? Nós vamos ler uma palavra daqui a pouco. Nós vamos adorar ao Senhor com um louvor que fala muito ao nosso coração. E eu quero te contar uma experiência que eu tive com o Senhor, que o Senhor me deu em sonho também. O Senhor fala comigo, Ele se revela muito para mim em sonho. E sempre quando o Senhor fala comigo em sonho algo forte, eu sempre procuro repartir com outras pessoas que também possam se identificar, que também possam estar na mesma situação que eu. Quem sabe alguém vai ouvir este vídeo que também esteja na mesma situação que eu. Ainda não escolheu uma igreja para congregar, ainda está indeciso, né? Quem sabe? Isso pode servir de ajuda para você também, tá bom? E para mim também. Então eu quero louvar com um hino que eu acho muito bonito, da harpa, que é uma letra muito forte, que fala bastante ao nosso coração.
vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, e se a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco o nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, pois Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Vestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos, sim, da luz, gloriando-nos em Cristo, em sua luz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos ao salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz. Vai. Queridos, voltando aqui, eu vou contar para vocês então a experiência que eu tive com o Senhor. Mas antes eu quero ler a palavra de Deus, queridos irmãos, porque essa palavra tem a ver com a experiência que eu tive. Então eu quero que vocês escutem a palavra, que é muito importante, meus amados irmãos. É muito importante a gente escutar a palavra de Deus, ler, meditar, dar a devida atenção, o devido valor à santa palavra de Deus, amém? Eu me lembro que uma vez eu pedi ao Senhor, eu sempre estava incomodando o Senhor que falasse comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E aí me veio assim, irmãos, na minha mente, bem assim, ó. Eu falo contigo toda vez que tu prega a minha palavra. Então, meus amados, aquilo ali ficou para mim tão forte que faz bastante tempo eu nunca consegui esquecer, porque foi o próprio Deus que falou. E o que isso trouxe para mim de ensinamento? Que nós temos que observar aquilo que sai da nossa boca quando a gente está falando a palavra, né? Porque nós precisamos o quê? Não esquecer da palavra. E nós precisamos observar também a palavra, se a gente se enquadra nela. É por isso que eu falei na parte 1 ali do vídeo, a parte 1, quem não viu, escute a parte 1 ali, qual que é a minha situação, né? E que eu creio que o Senhor vai me ajudar a regularizar essa situação e me acertar nessa parte aí, que quem não viu o vídeo, o primeiro vídeo, tá?
aqui no TikTok, veja então ali a parte 1, tá? Eu quero ler então a palavra e vou contar para vocês a experiência. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz assim: Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Ou seja, era uma situação, tá? Diferente da situação que está agora. Aqui o apóstolo João tendo essa visão futurística, né? Que para nós também ainda não cumpriu, mas vai cumprir, tá? Então ele viu um novo céu e uma nova terra, ou seja, essa terra aqui será transformada em uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Esta é a situação que vai acontecer, que vai cumprir, tá? Agora diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Então, a cidade santa, a nova Jerusalém, descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva. Isso aqui, alguns dizem que isso aqui é um simbolismo. É um simbolismo, tá? Outros entendem isso aqui, o pé da letra, que a Nova Jerusalém vai vir para cá. Ó, ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Ó, Deus morando aqui entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles, tá? O Deus destas pessoas. Quais pessoas? Que pessoas são estas? As pessoas que creram em Jesus e que deixaram ele transformar suas vidas e que foram salvas. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Então ele estava tendo a visão ali, o apóstolo, e o anjo dizia: escreve isto, escreva isto. O que nós aprendemos com essa parte aqui? Muito importante. O mesmo Deus que falava com estes homens é o mesmo Deus que fala conosco hoje, que quer se comunicar com a gente e que se comunica com aqueles que ouvem a sua voz. Ele fala com a gente, queridos, às vezes em sonho. Então, quando Deus fala em sonho, nós temos que tomar atenção. Nós temos que dar atenção. Porque às vezes o Senhor está nos dando um aviso, tá? Então preste bem atenção nisso aqui. E continuou: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Isto, as pessoas que conseguirem chegar lá, que se mantêm na palavra de Deus, na fidelidade dos ensinamentos, dos preceitos da palavra de Deus, como ela é. Mas, agora continuando o versículo: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é no lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, esta palavra aqui, somente até o versículo 8, é o que Deus tem preparado. E aqui ele dá uma lista de quem vai estar preparado. Existe uma outra parte aqui no livro de Apocalipse que fala que aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, os que aceitaram o sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo, é o que terão direito a estar neste lugar lindo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, eu comecei esse vídeo lá no primeiro vídeo que eu fiz falando que a vida é boa.
porque foi Deus que nos deu ela e Deus nos permite que a gente viva essa vida aqui. Tá falando da vida física aqui na Terra. Mas aqui é muito bom, como eu falei. Mas a eternidade, o que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor, gente. Às vezes a gente, como eu falei no começo, a gente fica tão absorvido por essas coisas aqui que a gente pensa assim, Deus, me deixa aqui por 200 anos, porque tá tão bom aqui conviver com a minha família, tão bom aqui viver a vida que o Senhor nos deu. Mas o que Deus tem para nós, meus amados irmãos, é infinitamente melhor, mas nós precisamos nos lembrar disso, nós precisamos meditar nisso, nós precisamos pedir, Senhor, me mostra mais um pedacinho, me revela como um pouquinho de como vai ser lá, que eu possa sentir um pouquinho do gozo de como vai ser lá. Queridos, ontem eu fui a um culto muito abençoado, como falei para vocês, como visitante. Fui ao culto onde ali a palavra de Deus foi ministrada e o Senhor ministrou algo no meu coração. O Senhor falou no meu coração assim, ó. Eu vim de lá tão alegre, sabe? Eu vinha ali cantando, louvando, adorando ao Senhor quando eu estava voltando para casa, né? E o Senhor ministrou no meu coração assim, aquele que faz a minha vontade, ele sente um pouco da alegria, um pouco do gozo que ele vai sentir quando tiver já com o seu corpo transformado. Quando a gente estiver lá no lugar que Deus tem preparado para nós, a gente vai sentir um gozo, uma alegria que não tem explicação, que a gente nunca sentiu aqui. Mas enquanto estamos aqui, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a obra de Deus, aquele que faz aquilo que o Senhor te colocou nas mãos para fazer, não é aquilo que o Senhor não quer que você faça, mas é aquilo que o Senhor te designou para fazer. Quando a gente cumpre o chamado de Deus para a nossa vida, a gente sente um pouco dessa alegria, um pouco deste gozo, que a gente vai sentir completo e perfeito quando estivermos lá, né? Mas agora eu vou te contar a experiência que o Senhor me deu, que foi uma experiência muito forte e que me chamou a atenção, por isso que eu escolhi essa palavra aqui, meus amados irmãos, porque foi algo que tocou muito o meu coração. Eu sonhei que o meu pai aparecia para mim. Alguns que me acompanham aqui no canal, no YouTube, sabem que meu pai é falecido e sabem que fui eu que falei de Jesus para o meu pai, que ele era espírita e foi através de mim que o Senhor Jesus entrou na vida do meu pai, que ele aceitou o Senhor Jesus e ele ficou firme com o Senhor e eu acredito na salvação do meu pai. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que não há comunicação entre aqueles que já partiram, né? Entre os mortos e os que estão aqui. A Bíblia diz que não há comunicação, tá? Então, eu quero deixar bem claro isso. Mas isso não impede que Deus possa usar a figura de uma pessoa que já partiu para nos trazer uma mensagem. A Bíblia não fala nada sobre isso. Então, gente, voltando aqui, eu quero deixar bem claro que não era o meu pai, tá? Porque eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus e a palavra de Deus nos afirma que não há comunicação, então não era ele. Mas com certeza era um ser espiritual tentando uma comunicação comigo. Poderia ser um anjo? Poderia ser um anjo de Deus. Acredito que sim, um anjo de Deus, não um anjo do mal, porque o anjo do mal não vai trazer uma mensagem de alerta pra gente. Não vai trazer uma mensagem que venha nos trazer um despertamento. A não ser que Deus mande. Se Deus mandar, né? Mas acredito que era um anjo sim, que tomou a forma de uma figura conhecida para mim, que era o meu pai, né? Talvez para despertar minha atenção e conseguiu despertar minha atenção. E aí meu pai aparecia para mim e dizia assim para mim, filha, como que está a tua vida? Se Jesus viesse te buscar agora, tu estás preparada para subir com ele? Tu estás pronta? E eu olhei para o meu pai e disse assim, prontamente, naquele momento, no sonho, na visão, né, que eu via, naquela visão que eu via, eu disse, sim, eu estou tranquila, minha mente está em paz, eu vivo para Deus e para minha família. Eu estou tranquila, pai, tranquila. Naquele momento ali na visão, eu disse que eu estava tranquila, mas quando eu acordei, eu fiquei pensando, porque aquilo foi muito forte. Foi como se fosse um aviso. Imagina o que ele disse para mim, se ele voltar agora para te buscar, se chegar a tua hora de tu entrar na eternidade, tu tá preparada?
Então aquilo mexeu muito com o meu coração, porque foi realmente algo muito forte, parecendo uma comunicação, um aviso de um ser espiritual, me trazendo um aviso, um alerta. Então isso me trouxe a pensar e refletir sobre a minha vida, sobre a minha situação, como eu falei lá no começo, no primeiro vídeo, a minha situação que eu estou, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, meus amados irmãos, muitas pessoas pensam que não precisam de igreja, não precisam congregar para servir a Deus, podem servir a Deus, podem se comunicar com Deus, podem ter intimidade com Deus, ler a palavra, enfim, não precisam congregar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele instituiu a igreja, né? Nós temos provas bíblicas que o Senhor Jesus Cristo instituiu, é uma instituição. O que é a igreja? A igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e os membros da igreja são o corpo de Cristo. Tanto que quando alguém diz assim, eu sou a igreja, aonde eu vou eu sou a igreja. Não, não é igreja, você é um membro do corpo. Eu sou um membro do corpo. Quando a gente está inserida no corpo, né? Quando a pessoa não está inserida no corpo, que é o meu caso e de muitas outras pessoas que também estão na mesma situação, nós somos um membro que está fora do corpo. Essa é a situação, é uma situação perigosa. Então, quando eu acordei, quando a totalidade da minha consciência voltou a si, porque quando a gente está em sonho, a gente não está na totalidade da nossa consciência, né? Ela está em parte, mas não estamos totalmente conscientes, né? Está funcionando em parte, mas não na totalidade. Aí, quando eu acordei, recuperei a totalidade da minha consciência, o que acontece? Eu comecei a pensar, meu Deus, é o Senhor que está falando comigo. Ele usou a figura do meu pai para trazer uma mensagem que eu preciso regularizar minha situação. Então, queridos irmãos, isso falou forte ao meu coração, porque eu não sei qual é o dia da minha partida. Eu não sei qual é o dia da volta de Jesus, e ninguém sabe, a não ser que Deus revele, a não ser que o Senhor mostre, mas é algo muito sério que a gente tem que pensar. Então, ontem eu estava naquele culto e estava pensando assim, eu vou falar com o pastor e vou pedir para ele para me congregar, para ser recebida na próxima ceia agora, dia 7. Aí depois eu pensei, mas eu não falei com meu marido. Aí eu não sei se eu devo fazer isso ou não. Aí eu fiquei naquele impasse e assim eu fico. E assim eu fico, dia após dia, dia após dia, vou, não vou, faço, não faço. Então, gente, é uma situação difícil. Porque é uma decisão importante que tem que ser tomada, não pode ser tomada sem pensar, mas também é uma decisão que tem que ser tomada. Então, às vezes a gente está numa situação assim que a gente não sabe o que fazer. A gente precisa orar, a gente precisa da orientação de Deus, mas eu acredito que esta visão que eu tive, este sonho, esta informação que eu recebi foi o Senhor tentando se comunicar comigo. Ele sabia que eu iria ver isso como algo importante para a minha vida. E também serve para vocês, se alguém está na mesma situação que eu. A gente tem que se decidir e se acertar. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando, os sinais estão aí, tudo nos mostra que Ele está voltando. E também não sabemos qual o dia da nossa partida. Então vamos estar preparados, meus amados irmãos. Vamos nos consertar, vamos nos corrigir perante a presença do nosso amado Mestre que tanto nos ama, que tanto fez por nós. Amém? Em nome de Jesus, que isso possa servir de edificação para a tua vida. Essas palavras, veja ali aqui no TikTok, ele está dividido em 3 partes, tá? E para o canal do YouTube eu vou colocar o vídeo inteiro para os irmãos que também me acompanham ali naquele canal, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração. Paz do Senhor.